Tudo bem? Eu sou o Lécio Luiz com mais um comentário da Bíblia. Dessa vez vamos falar sobre o livro de Judas. E a gente começa com essa frase, em defesa da fé. Por que essa frase? É justamente o assunto que Judas utiliza para alertar a igreja. O que acontecia na igreja quando Judas escreveu essa carta? Havia apostasia, ou seja, a igreja estava sendo influenciada por alguns homens mal intencionados, e Judas fala que a gente deveria tomar cuidado com esses homens. Alguns eram rebeldes ou religiosos, outros eram gananciosos, avarentos, e ele fala para a gente defender a fé, né? Cuidar daqueles que estavam na dúvida, que estavam sendo influenciados por esses homens. E esse Judas, quem é? Muita gente não sabe que Judas era meio irmão de Jesus Cristo e nem sabe que esse livro está na Bíblia. É uma notícia boa, né? Esse livro ele tem 1 capítulo, 25 versículos. E aonde fica esse livro? No Novo Testamento, é o penúltimo livro, ele fica entre livros, as cartas de João e o livro de Apocalipse. É um livro complexo, né? Martim Lutero falou, olha, não sei, esse livro, considerou ele um pouquinho menor, como os livros de Tiago também. Por que ele considera esse livro menor? E por que esse livro demorou tanto a fazer parte do cânon da igreja, a pertencer à Bíblia, né? Por quê? Porque ele fala de algumas coisas que a Bíblia em outras partes não conta. Ele faz citações, por exemplo, da luta que teve entre Miguel Arcanjo e Satanás pelo corpo de Moisés. Nós sabemos que Moisés, após a sua morte, seu corpo sumiu. E aí vem Judas falar sobre a luta que teve pelo corpo dele. A Bíblia também fala que Deus sepultou o corpo de Moisés. Então, vamos ver tudo isso dentro desse livro. Eu trouxe a imagem dessa luta ali, né? Supostamente a luta deles, para a gente entender um pouquinho desse livro, das partes mais conflitantes, né? E o 14 fala sobre a profecia de Enoque, né? E aí eles acham que essa profecia foi tirada de um livro apócrifo, né? E essa luta de Miguel Arcanjo com Satanás foi tirada de um testamento de Moisés, um livro apócrifo também. Vamos falar depois o que é apócrifo, um pouquinho mais. Vamos começar o comentário, senão a gente fica aqui fazendo a introdução. We believe in God the Father. We believe in Jesus Christ. Aí, supostamente, Moisés, após a sua morte, e a chegada de Miguel Arcanjo para pegar o corpo de Moisés. Vamos ver o que tem de lição para nós nessa passagem aí. Que tão importante que Judas utiliza para essa igreja como ilustração. Miguel Arcanjo ouve um som, começa a olhar, começa a procurar para saber o que está acontecendo. Olha para um lado, não vê nada, olha para o outro, não vê. O que será que vai acontecer? E aí surge essa imagem terrível, uma sombra escura, que vai em direção ao Miguel Arcanjo. O que será? Satanás. E aí começa agora o combate entre os dois, né? A luta pelo corpo de Moisés. E Arcanjo mostra a sua superioridade, né?
E ali ele dá o golpe fatal que vence a Satanás. Mas algo interessante agora no final dessa luta. Prestem atenção agora. Que o Senhor te repreenda. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. E aí o narrador diz ali que nunca mais se levantou profeta algum como Moisés. Então no livro de Judas, no versículo 9, fala sobre essa luta. Daqui a pouco a gente volta lá. Então, guarda essas imagens na sua memória, na sua mente, para você entender um pouquinho sobre o livro de Judas. A Bíblia fala, era um nome comum, o nome Judas, né? E aí a gente separou alguns mais importantes aqui. Tem muitos Judas, né? E Judas, na verdade, é um nome que é variante de Judá. É um nome bonito. Judá quer dizer louvor, né? E esse Judá mais conhecido que nós trouxemos é o Judá, um dos filhos de Jacó, que dá origem ao nome judeu, né? A esse povo, após a saída, após a divisão, né? Houve uma divisão nesse povo, o povo de Israel e o povo de Judá, e se separaram. Tem nos vídeos antigos aí, nós falamos sobre essa separação. Então, Judá quer dizer louvor. Após a tradução do hebraico e do aramaico para o grego, Judá passa a ser Judas em grego, né? Nós trouxemos um Judas famoso aí, o Judas Iscariote, né? Que na verdade ele é de Queriote, né? Seria uma cidade no sul da Judéia. No capítulo 15 do livro de Josué fala sobre essa cidade. Aí falamos também sobre o livro de Judas, o nome Judas Tadeu, ou seja, o apóstolo, possuía nome duplo, chamado também de irmão de Tiago. Por que segue esses nomes junto dos deles? Porque para diferenciar, né, Judas Iscariote do outro Judas Tadeu. Judas de Damasco, habitante da rua direita, na cidade de Damasco, onde o apóstolo ficou hospedado. O livro de Atos fala sobre Judas de Damasco. Judas, chamado de Galileu em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, 37, que ele era de Gamala, né? Ele lidera uma rebelião na província da Galiléia contra a presença dos romanos. No livro de Atos do Apóstolo fala sobre ele. E Judas de Barsabás, ou Barsabás, escolhido com Silas pelos líderes cristãos de Jerusalém para acompanhar o apóstolo Paulo e Barnabé para irem a Antioquia. Então, conhecendo alguns desses Judas, para fazer diferenciação, a gente faz alguns comentários agora sobre o livro, a época que ele foi escrita, né? O livro de Judas foi escrito entre 60 e 80 depois de Cristo. Tem um capítulo apenas e fala do fim dos tempos, ou seja, do juízo final. Judas é o único livro que trata inteiramente da grande apostasia. E o que é a apostasia? É o afastamento da fé. É alguns que estavam negando a Deus, negando a Jesus Cristo. E o autor demonstra que as más obras são a maior prova do abandono da fé. E por isso é preciso preservar os verdadeiros cristãos, e ele alerta de que há falsos profetas se levantando e colocando a igreja em risco. Então, a gente começou com a frase em defesa da fé justamente por isso, porque Judas começa a alertar a igreja do que estava acontecendo. Havia alguns homens dentro da igreja querendo realmente desviar a igreja dos seus princípios. E ele faz a seguinte declaração no versículo 3 aqui. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, né? Querendo conversar com vocês, como irmãos. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé
que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, eu queria escrever com vocês como irmãos, né? Para a gente bater um papo aí, saber como é que vocês estão, como é que está a vida. Lutem pela fé que os apóstolos ensinaram para vocês. Porque se introduziram alguns aí, ó. Tem gente aí estranha dentro da igreja aí, que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ele escreve essa carta de exortação, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o porquê que ele escreveu essa carta realmente, porque havia uma doutrina de alguns homens maus na igreja e ele cita esses homens. Mas vamos devagar. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, o livro de Judas fala sobre anjos que estão presos e que estão aguardando o juízo. Mas que anjos são esses? No livro de Gênesis, capítulo 6, houve ali os filhos de Deus que se relacionaram com as filhas dos homens. Ali, quando fala filhos de Deus, alguns acreditam que sejam anjos que se relacionaram com mulheres daqui da terra. E esses anjos seriam esses anjos aqui, mulheres bonitas, e desceram e tiveram envolvimento com elas, e inclusive nascem filhos especiais. Esses anjos aqui citados são aqueles anjos do Gênesis 6, que estão presos aguardando o juízo final. Alguns acreditam totalmente diferente, que esses filhos de Deus que falam no Gênesis seriam os filhos de Sete, filhos de Adão e Eva, após tiveram outro filho. Esse filho era adorador. Esses que nasceram, que eram do povo dele, eram homens justos, seguidores de Deus, adoradores de Deus. E as filhas dos homens seriam as filhas de Caim, descendência de Caim, que não eram adoradores e que tinham mau comportamento. Então, e que esses anjos que falam aqui são anjos que se precipitaram juntamente com os outros, com Satanás e os outros anjos da rebelião, mas Deus, por algum motivo, prendeu esses anjos, uma parte desses anjos, e uma parte deles estão solta aí, conforme fala no livro de Jó, no primeiro capítulo, versículo 7. Ali fala que o Satanás estava rodeando a terra. Então fica aí essa interpretação, dupla interpretação, e ainda há uma terceira interpretação sobre os anjos, né? Que não fala anjos, falam filhos de Deus, mas que filhos de Deus seriam esses ali citados no livro de Gênesis. Então, fica bem claro que o livro de Judas fala que há anjos que estão, isso aí é livre de qualquer interpretação. É o que está escrito, que há alguns anjos que estão presos, demônios, né, no caso, que estão presos aguardando o juízo, tá? Então vamos lá. Versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse livro de Judas, ele trata da humildade. Judas, quando se refere, né, como autor, ele fala: eu, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Judas era meio irmão de Jesus Cristo. Vocês podem examinar lá no capítulo de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Ali fala sobre a família de Jesus Cristo, fala sobre as suas irmãs, e ali está entre eles os irmãos de Jesus Cristo, que é Simão, que é José, que é Judas e Tiago, né? A gente volta para cá. Contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Moisés morre olhando para a terra prometida, mas ele é impedido de entrar ali. Por quê? Porque ele também fez algumas coisas que Deus não agradou, e aí Deus o puniu. Falou: Moisés, tu também não vai entrar. A gente sabe que aquele povo ficou 40 anos no deserto ali. Eles poderiam ter chegado à terra prometida em 4 dias, mas eles não encontravam o caminho. Deus fez que eles se perdessem e ficassem ali 40 anos, porque eles não acreditaram que poderiam tomar
posse da terra que Deus havia prometido para eles. Se você lembrar, 12 espias foram lá enviados para olhar a terra e eles vieram assustando o povo. Não, nós não vamos conseguir entrar nessa terra porque os caras são gigantes, são nefilins, são enormes, né? E aí Deus puniu aquele povo, mas Moisés não foi punido por isso não. Moisés foi punido porque em Meribá o povo reclamava que queria beber água, foram até Moisés, e Moisés já estava cansado daquilo tudo, e Deus fala: Moisés, toca na rocha e dá água para esse povo. E Moisés vai lá e faz do jeito dele, né? Bate na rocha 2 vezes, toma água aí vocês, aí, né? E fala umas coisinhas lá pro povo, em vez de glorificar a Deus, né? E aí Deus fala: Moisés também não vai entrar. Aí Moisés, com 120 anos, Deus tira a vida dele, né? E Deus sepulta o corpo dele. Ninguém sabe até hoje onde Moisés foi sepultado, onde Moisés está. Mas aí entra a história agora de Judas, que fala o seguinte: olha, houve uma luta antes desse sepultamento. Arcanjo foi lá pegar o corpo e Satanás tentou pegar o corpo. E fica aquela pergunta: por que Satanás queria o corpo de Moisés? Será que ele cometeu assassinato lá? Ou queria fazer o povo... Porque Moisés comete um assassinato, né? No Egito, né? Para salvar um hebreu. E isso é só suposições, gente. Isso é só algumas coisinhas. Porque a gente tenta responder aquilo que não tem resposta. A Bíblia não responde sobre esse assunto. Mas a gente vai e tenta responder da nossa maneira. Isso aí pode ser o quê? Heresia. Então, a nossa interpretação não é a palavra de Deus, né? Tá, continuando aqui. Então Moisés, por que Satanás queria o corpo de Moisés e a Miguel Arcanjo queria o corpo de Moisés? A gente não sabe. A gente sabe o seguinte, que Miguel Arcanjo, ele tinha autoridade suficiente para amaldiçoar Satanás, destruir Satanás, mas ele não ousou fazer isso. Essa parte ele deixa para Deus, para dizer para nós: olha, sejam humildes, façam a parte de vocês, que a parte de Deus ele vai fazer. O que estava acontecendo na igreja ali, que Judas escreve? A arrogância, o pecado de Corá, né? O que é pecado de Corá? Seria a rebelião, a insubmissão à autoridade. Nós vamos ver daqui a pouco. E Judas, ele fala sobre a humildade, né? Ele mesmo não requer para si o título de parente de Jesus Cristo, mas ele fala servo de Jesus Cristo. No comecinho da carta ali, né, ele fala sobre esse comportamento. No capítulo 9, né, que é esse versículo aqui, ele está falando de uma passagem que alguns acreditam que tenha sido tirado de um livro apócrifo, né, que é chamado de Assunção de Moisés. E no versículo 14 e 15, que nós já vamos ver daqui a pouco, fala sobre a profecia de Enoque. Quem é Enoque? Enoque era um homem que andou com Deus, ele foi o 7º depois de Adão, e esse homem profetizava, segundo a Judas, né? Nós não temos a história de Enoque. A única coisa que a gente sabe sobre Enoque, infelizmente, é que ele andava com Deus e Deus tirou ele daqui da terra e levou ele para si, né? Usando uma linguagem simples. Deus tira ele daqui e leva para ele, porque esse homem andava muito com Deus. Então, nós não temos mais nada sobre Enoque. E aí Judas aparece aqui dizendo que ele profetizava. Aí eu coloquei aqui, Testamento ou Assunção de Moisés, é um livro apócrifo. O que é livro apócrifo? Um livro sem valor espiritual, né? Tido como espiritual, então seria um livro falso, mentiroso ou histórico, né? Que a gente pode usar os livros apócrifos com esse teor, de aproveitar as histórias, ou seja, o comportamento da época, a cultura da época. A gente pode aproveitar dentro desses livros literários, que foi escrito originalmente em hebraico ou aramaico, que eram as duas línguas do Velho Testamento, de 3 anos antes de Cristo e 30 depois de Cristo, com versões em grego e latim, de origem palestina e ambiente farisaico, que procura narrar a história do mundo
em forma de profecia, desde Moisés até ao tempo do autor, ou seja, é um livro histórico, a história dos homens. Então, logicamente, está ali a história do povo hebreu. É bem possível que Judas tenha tido acesso a tais informações pela transmissão, quer seja oral ou escrita. Eles deduzem que Judas tenha utilizado de informações já existentes, né? Isso poderia explicar a existência de uma referência similar à profecia de Enoque no livro apócrifo de Enoque, escrito provavelmente entre os séculos 2 e 1 a.C. Então esse livro é escrito recente, Enoque viveu antes do dilúvio. É complicado acreditar que esse livro seja original. Uma fonte comum à Assunção de Moisés pode ter fornecido a base para a declaração feita tanto no livro sagrado quanto no apócrifo. Então fica aí o meu parecer em relação aos livros apócrifos, né, que são livros que a gente pode aproveitar para estudo de tradições históricas, né? Aqui fala sobre a morte de Moisés, que nós falamos agora. Essa passagem é uma passagem muito linda, né? Não está lá no livro de Judas, mas Judas se refere a esse momento. Disse o Senhor: essa é a terra que jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço ver lá. Ó, olhou com os teus olhos, porém lá não vai passar. Você não vai entrar, Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou. Versículo 6 diz que Deus sepulta Deus sepulta Moisés num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Ninguém sabe onde Moisés foi sepultado. Por que essa coisa de esconder o corpo de Moisés, né? Não entendo até hoje. Deuteronômio 34, de 4 a 6, conta a história da morte de Moisés. Então vamos lá, versículo 11. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. No versículo 11 fala sobre esses 3 homens que tem uma história muito ruim, né? E a Judas fala que esses homens estavam trazendo doutrinas semelhantes à doutrina desses homens aqui, comportamento semelhante a esses homens aqui. Caim vai e mata o seu próprio irmão por inveja, né? A Bíblia não conta muito a história deles, mas diz que é inveja, ele não adorava a Deus. Balaão traz uma história de um profeta que, por dinheiro, resolveu trair o povo de Deus. E aí Balaque, o rei dos Moabitas, estava assustado com o tamanho do povo de Israel, já achava uma ameaça, vai e contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Israel por dinheiro. E Balaão aceita a proposta, pega seu jumento e vai em direção a Israel. No meio do caminho o jumento trava, o jumento parou porque o jumento estava vendo um anjo com a espada desembainhada, que ia matar Balaão. E aí ele bate no jumento, o jumento acaba falando com ele. Para resumir a história, Balaão vai ao povo hebreu e profere bênção, porque Deus assim o ordenou. Mas passa uma história, Balaão depois volta a falar com Balaque, por dinheiro ele vai e dá uma ideia para Balaque, né, para que Balaque enfraquecesse os homens de Israel. Ele fala para Balaque levar mulheres, infiltrar mulheres para que se relacionasse com esses homens, mulheres pecaminosas, mulheres idólatras, mulheres com comportamentos destrutivos, né? E ele vai e dá essa ideia para Balaque para destruir o povo de Israel. Então, aqui nós temos um invejoso e um mercenário, avarento. E aqui embaixo fala sobre Corá, que é o pecado da rebelião. Corá, ou alguns chamam de Coré, é um homem que era Moisés no deserto. Ele questionava por que Moisés está na frente do povo e Arão aí, né,
Vamos fazer votação, vamos ver quem é que tem que liderar esse negócio aí. Então Corá estava liderando uma rebelião no deserto, né? Para resumir a história, o chão se abre e eles são tragados pela terra. Deus abre o chão e eles são tragados pela terra. Então Judas está falando que esse pecado está dentro da igreja, né? E cada dia esse pecado tem aumentado mais. Pessoas usando seus dons para ganhar dinheiro. Foi justamente o que Balaão fez. Ele era profeta e ele usa os seus dons para ganhar dinheiro, né? Então, Judas fala para a gente, agora é um assunto muito atual, para a gente tomar cuidado, né, com esses mercenários que estão aí tentando mentir, tentando nos enganar o tempo todo. Então, estamos chegando ao final do capítulo aí, capítulo, né, que é um capítulo, 25 versículos. Chegamos agora, você que é um herói que chegou até o final conosco aí, nós vamos ler aqui o versículo 22 e o 23. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, essa carne aqui, ela é pecaminosa, detesta a roupa que foi contaminada pela própria carne. Então ele está dizendo para a gente ser santo, é isso que ele está dizendo. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Que dúvida seria essa? A dúvida se eu sigo a doutrina de Corá, se eu sigo a doutrina de Judas, se eu sigo a doutrina de Balaão. Judas, Balaão e Corá são 3 homens citados. O que eu falei? Vamos de novo. Caim, Balaão e Corá. São 3 homens citados na Bíblia como homens maus, né? Eles estão na dúvida por falta de conhecimento, por falta de... estão frágeis. E aí Judas fala, compadecei-vos de alguns, né? Ajuda eles. E aí no versículo 3 ele já fala o seguinte, salvai-os arrebatando-os do fogo, né? Ou seja, arrancai-os com força. Arrebatar seria isso, do fogo, ou seja, do inferno, né? Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ou seja, vamos ser santos, né? E detestar a própria roupa que foi contaminada pela nossa carne. Então, às vezes a gente acha que é alguma coisa, e Judas está dizendo, olha, sejam humildes, né? Façam igual arcanjo, né? Deixa a parte de Deus para Deus e a de vocês façam. E aí a gente vai encerrando agora com 2 versículos aí de exortação, semelhantes os versículos que Judas deixou para nós. Paulo fala o seguinte, em 1 Timóteo 4, capítulo de 1 a 2, dizendo, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ou seja, eles sabem qual é a verdade, tendo cauterizado a sua própria consciência, não sentem mais nada. E aí Pedro diz o seguinte, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, pessoas muito cultas que vão enganar as pessoas por benefício próprio, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, as suas doutrinas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, por amor ao dinheiro, farão de vós negócio, com palavras fingidas para arrancar dinheiro de vocês, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença deles. Não se preocupa com eles já estão condenados, vão receber a sua sentença e a sua perdição não vai demorar, né? Então, a gente vai finalizando e aqui eu trouxe alguns dizeres sobre Judas, né? Que o povo fala, algumas histórias contadas pelo povo, não está na Bíblia, né? Para que não haja problema depois. Nada é sabido com certeza sobre o restante da história de nosso apóstolo. Alguns dizem que ele pregou primeiramente na Judéia.
e na Galiléia, e depois em Samaria, até a Idumeia e em cidades da Arábia. Então, a gente não tem a história de Judas, né? Mas tem essas histórias contadas pelo povo sobre ele. Mas próximo ao fim da sua jornada, a Pérsia foi o local de seus labores e o cenário do seu martírio. Pessoal, a Bíblia, o centro dela é Jesus Cristo. Então, se a gente for querer histórias completas de todos os personagens da Bíblia, nós não vamos ter espaço para histórias aqui. Né? A gente vai ter que juntar mais um, e a gente... Aqui já tem 66 livros, né? E nós vamos colocar quantos mais, se fosse o caso. Então, aqui está o que a gente precisa dentro desse livro, né? São histórias que nos fortalecem, que nos orientam. Histórias muito... A Bíblia ela é atual, né? Ou seja, esse livro de Judas, ele foi escrito há 2000 anos atrás, aproximadamente, e continua atual. As coisas que estavam acontecendo lá estão acontecendo hoje com mais intensidade, né? Conforme Jesus disse que elas se multiplicariam, né? No capítulo 24 de Mateus. E aí fica esse comentário com a seguinte exortação, que a gente deve defender a nossa fé, né? Esse é o tema principal do livro, e a gente termina com essa frase aí, em defesa da fé. Eu agradeço a vocês por terem ficado até o final. Logo nós vamos trazer outro comentário. Então fica aí, né, essa frase para a gente meditar. Uma frase muito conhecida hoje, porque tem um pastor famoso que utiliza essa frase, mas eu não peguei essa frase porque ele utiliza essa frase. É porque eu cheguei a essa conclusão, que o livro de Judas trata desse assunto, de defender a fé, né? Por essa fé, muitos morreram para que hoje a gente continue professando-a, né? Então, nós devemos fazer o que fizeram por nós, defendê-la para que futuras gerações possam usufruir dessa doutrina sadia, sem a influência de Corá, influência de Caim e de Balaão, tá bom? Então Deus abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe sua vida, seus estudos, tudo que você colocar a mão prospere, né? Esse é o meu desejo, que tudo lhe vá bem. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Muito obrigado por ter ficado até o final conosco. Deus abençoe. Amém. Tchau.